Bom, gente, já que nós já sabemos o que é um vetor, como é que nós lemos e escrevemos a respeito de um vetor, já sabemos algumas coisas a respeito das igualdades de vetores, nós vamos entrar na parte que eu acredito seja mais importante, né? Que são as operações vetoriais, tá? Basicamente, pessoal, nós fazemos três operações. Nós somamos vetores, nós subtraímos vetores e depois nós vamos aprender a multiplicar um vetor por um escalar, que é um número, tá? Nós não vamos trabalhar com multiplicações de vetores, divisão de vetores, nada parecido com isso não. As nossas operações elas são mais simples, tá? E para falar das operações vetoriais, eu dei aqui o exemplo de três vetores. Nesse primeiro momento, pessoal, eu não estou muito preocupado com o cálculo desse vetor que nós chamamos de vetor resultante, tá? Eu apenas quero que você saiba as regras para fazer um bom desenho, uma boa representação. Se você souber muito bem a representação, você vai perceber que a matemática depois vai ser uma coisa mais tranquila aí, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos supor que eu peguei esses três vetores e eu quero realizar uma soma, né? E a gente tem o hábito, pessoal, de sempre que nós juntamos dois ou mais vetores, de chamar esse vetor resultante, né? Esse vetor soma ou subtração, de vetor resultante. Então, por exemplo, eu quero juntar os vetores A e B, eu quero fazer uma soma dos vetores A e B. O que tem que ficar claro na cabeça do aluno? Gente, quando você soma vetores, o resultado dessa soma é um vetor. Então, o que nós vamos encontrar é um cara que tem módulo, que tem direção e que tem sentido. Como eu disse, a princípio eu não estou muito preocupado agora em calcular esse módulo. Depois a gente vai ver como faz isso. Eu apenas estou preocupado em fazer a representação dele, achar a direção e o sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente soma ou subtrai, vocês vão perceber que existem duas regrinhas clássicas para se fazer isso. Uma regra que nós chamamos de regra do polígono, tá? E a outra que nós chamamos de regra do paralelogramo. Pessoal, polígono é uma figura fechada, tá? De 3, 4, 5, 10, 30, quantos lados forem. E o paralelogramo, vocês aprenderam, que é uma figura de 4 lados, onde os seus lados paralelos são iguais. Tudo bem? Vocês vão perceber que vai aparecer, né, um paralelogramo aqui nas figuras que a gente for trabalhar. Então, olha só. Eu quero realizar essa operação, essa soma do vetor A com o vetor B, usando primeiro a regra do polígono, depois usando a regra do paralelogramo, mas mostrando para você que, independente da regra que você utilize, a sua resposta, o seu resultado tem que ser o mesmo. Você não pode escolher regras diferentes e obter resultados diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Regra do polígono. Como é que funciona a regra do polígono? Eu quero somar o vetor A ao vetor B. Pessoal, a gente então começa representando o primeiro vetor, que é o vetor A. Na extremidade do vetor A gente desenha o vetor B. A gente costuma falar que a gente vai desenhando um vetor na frente do outro. Eu estou somando só dois vetores, então eu coloquei o vetor B na frente do vetor A, tá? Bom, agora eu preciso representar o meu vetor R. Como é que a gente faz essa representação? Muito simples. Pessoal, o vetor R, ele tem o seu início junto ao primeiro vetor e a setinha junto ao último vetor. Então tá aqui, ó. Vou fazer com vocês, tá? Esse vetor aqui, ó, em vermelho, é o nosso vetor R. Ok? Mateus, dá para achar o módulo dele? Se eu tivesse os módulos de A e B, daria. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Agora, eu quero que apenas você fique preocupado com a representação. Legal? Bom, vou te mostrar a mesma operação agora, só que usando a regra do paralelogramo. Então, olha só. Primeira diferença que você precisa perceber. Na regra do polígono, a gente vai desenhar um vetor na frente do outro. Na regra do paralelogramo, nós vamos desenhar os dois vetores com a mesma origem, tá? Então, desenhei o vetor A e junto da origem do A, eu coloquei a origem do vetor B. Legal? A partir daqui, eu vou desenhar um paralelogramo. Como é que a gente faz isso?
Pessoal, muito simples. Eu vou pegar o vetor A e eu vou desenhar ele na frente do vetor B, só que eu vou fazer esse desenho a partir de linha pontilhada. Então, olha só, na frente do vetor A, eu desenhei um pontilhadinho que tem exatamente o mesmo tamanho do vetor A e a mesma direção. Ou seja, esse lado e esse lado são paralelos. E eu vou fazer a mesma coisa agora com o vetor B. Eu vou pegar o vetor B e vou desenhar ele pontilhado na frente do vetor A. Assim, ó. Pronto. Está aqui o meu paralelogramo, né? Fala, Mateus, mas isso daí é um retângulo? Sim, o retângulo é um caso especial de paralelogramo, tá? Mas não se preocupe com isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso desenhar o vetor R. Como é que eu vou desenhar o vetor R? Pessoal, o vetor R, ele vai ter a sua origem junto com a origem dos dois vetores que eu estou somando, que é o A e o B. E a setinha, a pontinha do vetor, ele vai coincidir com o cruzamento dos dois pontilhados. Assim, ó. Olha só, tá aqui o nosso vetor R. Tá? Gente, é claro que o meu desenho estou à mão aqui, né? Não está ficando lá maravilhas, mas se a gente fosse construir isso com uma régua, tudo bonitinho, né? Essa setinha, esse vetor R no desenho do paralelogramo e esse vetor R no desenho do polígono, eles são idênticos. O que é ser idêntico, Mateus? É que eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Tudo bem? Essa é a regrinha da soma, né? Mateus, eu posso somar mais de dois vetores ao mesmo tempo? Pode, você pode somar quantos vetores você quiser. O que é interessante é que quando você soma mais de dois vetores, dê preferência pela regra do polígono, porque você vai desenhando um na frente do outro, né? A regra do paralelogramo, ele permite a soma apenas de 2 a 2, né? Então, para somar mais de 2 pela regra do paralelogramo, a gente já não tem muita vantagem. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos falar agora de subtração de vetores. Então, de novo, né, utilizando aqui os meus vetores A, B e C, eu vou propor uma situação. Eu quero descobrir o vetor resultante, que ele é dado pela subtração do vetor C e do vetor B. Pessoal, na verdade, a subtração é uma soma. Olha só o que nós vamos fazer, né? Ao invés de encarar que eu vou fazer a subtração do C com o B, eu vou encarar que eu vou fazer a soma do vetor C com o vetor menos B. Né? Aqui, se a gente fizer uma regrinha de sinal, o produto de mais com menos, eu voltaria nesse sinal negativo. Então, representar isso ou isso é a mesma coisa. Eu costumo dizer com meus alunos que, na verdade, a gente basicamente aprende uma operação, que é a soma. Porque a subtração ela vai se tornar uma soma depois. Tá? Então, eu vou fazer a subtração desses dois vetores, que vai virar uma soma e vai aparecer aquele vetor que nós discutimos anteriormente, o vetor com sinal de menos na frente, que é o vetor oposto. Tudo bem? Bom, de novo, eu tenho as duas regras, né, para serem utilizadas, regra do polígono, regra do paralelogramo, e eu vou seguir, né, as mesmas ideias. Regra do polígono, vou pegar o meu primeiro vetor, que é o vetor C, e na frente dele eu vou desenhar o vetor menos B. Pessoal, o vetor menos B é o vetor oposto ao B. Você está vendo o B aqui, ó? O B era um vetor, né, de direção horizontal, sentido para a direita. O vetor menos B, ele é um vetor, né, horizontal, só que sentido para a esquerda. Pronto, desenhei um na frente do outro. Mateus, cadê o vetor R agora? Ó, vamos lá. Como que era a regrinha para eu achar o vetor R? Eu vou sair da onde começou o primeiro e vou com a setinha até o segundo vetor, que no meu caso é o último, né? Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor R. Tá certo? Mateus, vai dar para calcular o módulo dele também? Vai, aguenta um pouquinho aí, tá? Não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos devagarzinho aqui para você entender.
que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma operação, só que usando a regra do paralelogramo. Então, olha só, desenhei o meu vetor C, junto com a origem do vetor C, eu desenhei a origem do meu outro vetor, que é o vetor menos B. Tudo bem? Eu preciso agora desenhar o paralelogramo. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, vou pegar esse vetor, ó, e vou desenhar ele pontilhado lá na frente do C. Vamos lá, ó, tá aqui. Desenhei o pontilhado dele, tá? Vou fazer a mesma coisa agora, pegando o C e desenhando o pontilhado dele na frente do vetor menos B. Vamos lá. Tá aqui, ó. Mateus, cadê o vetor R? Olha lá, o vetor R ele vai ter a sua origem junto com a origem dos outros dois e a setinha encontrando o cruzamento dos pontilhados, tá? Então tá aqui, ó, o meu vetor R. Bom, de novo, né? Eu não estou usando régua, não estou usando, estou fazendo na mão mesmo, então pode parecer que não está idêntico. Mas esse vetor R e esse vetor R são exatamente iguais. Eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido. Tudo bem? Gente, muito tranquilo a ideia, né, de operação com vetores. Na verdade, somar e subtrair basicamente representa a mesma coisa. Duas regrinhas, polígono, paralelogramo, cada uma com as suas características, né, a sua maneira aí específica de trabalhar, tá? Mas que também não tem nada de tão absurdo. O que é importante é o aluno ter um bom senso na hora de fazer o desenho, né? Muitas vezes nos exercícios vem um quadriculado ali, né? Esses vetores aqui, ó, eles vêm representados num papel quadriculado. Vocês não estão vendo aí, mas a minha lousa é quadriculada, então me ajuda, né, a representar de forma um pouquinho melhorzinha. Beleza? Pessoal, vou passar agora para a terceira operação, seria o produto de um vetor por um escalar. Legal? Pessoal, estão dando sequência nas nossas operações com os nossos três vetores, né? A gente vai fazer agora a multiplicação de um vetor por um escalar. Gente, escalar é um número para a gente, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar o vetor B e eu quero multiplicar ele pelo escalar cujo valor vale 2, né? O meu vetor resultante, então, ele é o 2b. Gente, muito simples, né? O que é multiplicar o b por 2? É dobrar ele. Então, eu desenhei aqui uma vez o b e logo que eu terminei uma vez, eu desenhei de novo. Eu tenho aqui 2b. Mateus, cadê o R? Né? Vamos lá. Eu vou sair lá da onde começou o primeiro e vou em direção à pontinha do último. Eu vou desenhar um pouquinho mais para baixo para não ficar em cima, tá, gente? Tá aqui, ó. Esse é o vetor R, tá? Fala, Mateus, que regra é essa? Né? A regra do polígono, a regra do paralelogramo. Gente, quando você pega só um único vetor e multiplica por um escalar, não faz muito sentido pensar em regra, né? Isso daqui, o vetor R, eu não formei um polígono, não formei uma figura fechada. Também não desenhei um paralelogramo, né? É bem intuitiva a ideia, ok? Um outro exemplo aqui, olha só. Eu quero descobrir agora um vetor R que ele equivale a menos 3 vezes o A. Na verdade, eu vou escrever assim, ó. Olha a mudança que eu vou fazer. Eu vou jogar esse 3 para frente, tá? E na verdade, eu quero fazer 3 vezes o vetor menos A. Lembra que o vetor A negativo é o oposto do A. O A está aqui, ó, é um vetor vertical para cima. Quem que é o meu vetor menos A então, gente? É um vetor vertical para baixo. E aí eu fui seguindo a ideia. Desenhei uma vez o menos A, 2 vezes o menos A, 3 vezes o menos A. Mateus, cadê o vetor R? Vou desenhar ele aqui do lado para vocês, ó. Começa onde começa o primeiro e vai até aonde termina o último. Esse é o vetor R. Legal? Então é assim, ó. Das operações vetoriais, as mais importantes de longe, soma e subtração. A que mais aparece geralmente é a soma, até porque você percebeu que a subtração é uma variação da soma.
tá? Mas também é importante pegar um vetor e saber multiplicar ele por um escalar. Legal? Bom, o que eu vou te mostrar agora para a gente finalizar essa parte das operações vetoriais? Eu vou colocar e atribuir alguns números aqui, né? E aí eu vou te mostrar como é que com a matemática nós poderíamos calcular, né, o vetor resultante. Já sabemos desenhar, agora a gente precisa aprender a calcular. Legal? Vamos supor, pessoal, que o meu vetor A tem um valor de 3 unidades. Ok? Vamos supor que o meu vetor B tem o valor de 4 unidades. E o meu vetor C tem o valor de 5 unidades. Eu vou criar duas situações agora para mostrar, né, como, além do desenho, como é que eu posso utilizar a minha imagem para determinar o módulo do vetor resultante. Tá? Vamos supor então, gente, que eu queira fazer essa operação aqui, ó. Eu tenho um vetor R e eu quero que esse vetor R seja dado pela soma do B com o A. Lembrando que os módulos de B e A estão ali, né? O A tem o módulo 3, o B tem o módulo 4, tá? Eu vou fazer já da maneira mais trabalhosa para você, ó, usando aí a regrinha do paralelogramo. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente fazia? Eu pegava, desenhava o vetor B. Cadê o nosso vetor B? Está aqui, ó. Está aqui o vetor B. E junto com a origem do vetor B, eu desenhava o vetor A. Está aqui, ó. Esse é o vetor A. E aí eu desenhava o paralelogramo, né? Eu pegava o vetor A, desenhava ele pontilhado na frente do B, na mesma direção dele, né? Lembrando que esses dois lados são paralelos, e fazia a mesma coisa com o vetor B, desenhando ele na frente do A. Lembrando, né, que no paralelogramo os lados opostos eles precisam ser paralelos. E cadê o meu vetor R? Meu vetor R está aqui, gente, ó. Está aqui o meu vetor R. Bom, desenhar nós já sabíamos fazer. Agora a pergunta é, como é que eu calculo o módulo do vetor R? Gente, essa imagem que eu fiz é uma imagem muito tradicional no universo dos vetores. Não sei se vocês perceberam, o vetor A e o vetor B são vetores perpendiculares entre si, né? O vetor A é um vetor de direção vertical e o vetor B direção horizontal. Está aqui o ângulo de 90 entre eles, ok? E se eu reparar, esse ângulo de 90, ele está aqui também, ó. Olha só. O que eu preciso fazer? O meu objetivo é encontrar quanto vale o vetor R, o módulo do vetor R. E essa figura, pessoal, ela permite que eu identifique uma figura conhecida nossa, né? Olha só o que eu estou destacando aqui, ó, para vocês. Vocês conseguem perceber que figura que é essa? Sim, é um triângulo. É um triângulo qualquer? Não, um triângulo retângulo, perfeito. E num triângulo retângulo vale um teorema importante, né? Como era chamado? Pitágoras, perfeito. Então olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo do vetor R, tá? Fala, Mateus, mas cadê os lados aí? Pessoal, os lados eu tenho. Lembra que o B, o tamanho dele, o módulo dele é 4. E o A, o módulo dele é 3. Como os lados paralelos são iguais, esse lado aqui, ó, também vale 3 e esse lado também vale 4. Né? Então nós temos aqui, ó, um triângulo cujos catetos são 3 e 4 e o meu vetor R corresponde à minha hipotenusa. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Tudo bem? Pessoal, a gente já sabe, né? Esse é aquele triângulo muito conhecido nosso, é o triângulo 3, 4, 5. Tá? Então, o que eu fiz? O que eu quis evidenciar nesse desenvolvimento?
que você pode utilizar a geometria, e isso vai acontecer com uma certa frequência, para que você descubra, né, o módulo de algum vetor. Lembra que antes a gente só estava preocupado com o desenho, agora a gente está preocupado com a matemática. Tá? Vou te apresentar aqui também uma outra operação que vai ser útil também. Vamos imaginar o seguinte exemplo, ó. O vetor R é a soma do vetor C com o vetor B. Legal? Olha só como vai ficar essa representação. Então vou lá, vou desenhar o B. Está aqui o B. E com a mesma origem do B, eu vou desenhar o C. Está aqui a origem do C. E agora eu vou desenhar o meu paralelogramo. Então vamos lá. Vou pegar o B, desenhar ele pontilhado na frente do C. Vou pegar o meu C, desenhar ele pontilhado na frente do B. E vou desenhar o vetor R agora. Tá? Está aqui o meu vetor R. Gente, esse caso é um caso um pouquinho diferente do de cima, né? Perceba que ali eu não tenho um triângulo retângulo, ok? Mas quando nós estamos somando vetores e nós conhecemos o ângulo entre esses dois vetores, que é esse ângulo aqui, ó, que eu estou representando pela letra grega θ, é teta, não é teta, tá? Letra grega teta, beleza? Nós temos uma expressãozinha que permite calcular o vetor R. Essa expressão ela é a seguinte, pessoal. Ela fala que o vetor R ao quadrado é igual ao vetor C ao quadrado mais o B ao quadrado mais 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Fala, Mateus do céu, que fórmula é essa? Essa formulinha, pessoal, ela lembra a lei dos cossenos que você aprende lá na matemática. Só que a diferença da matemática é que aqui nós temos um sinal negativo. É que lá na matemática você está encontrando uma outra coisa. Tá? Mas essa expressão aqui, ela serve inclusive para esse caso. Se você copiasse essa expressão substituindo o cosseno de 90, todo esse termo final aqui ele iria embora e sobraria um Pitágoras para a gente. Tudo bem? Então, Mateus, quando eu tenho que utilizar essa expressão? A gente utiliza essa expressão quando você tem que somar dois vetores, né, que formam entre si um ângulo diferente do ângulo de 90. Porque se for 90, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Caso não seja, nós temos, né, essa matemática aí para nos auxiliar. Beleza? Bom, pessoal, falta só mais uma coisinha para a gente finalizar essa parte de vetores. Depois, né, vamos fazer aí alguns exercícios. Beleza?